Diego, vamos começar? Em respeito aí às outras pessoas que chegaram na hora. Bora lá, Léo. Bom dia, meu nome é Leonardo Cordeiro, sou CTO da NetCenter. É um prazer ter você hoje aqui no nosso webinar. Para quem ainda não conhece a NetCenter, estamos no mercado há quase 30 anos, apoiando as empresas em sua jornada de transformação e proteção digital. Nós somos especializados em cibersegurança e nosso modelo de negócio é desenhado para apoiar nossos clientes em toda a sua jornada de segurança. Então, se alguém quiser saber mais sobre nossos produtos e serviços, fiquem à vontade aí em contactar nossos vendedores e informações de nossos canais e redes sociais. Agora, indo direto ao ponto do webinar, temos o prazer aí de ter o Diego Marcuso, que é engenheiro de sistemas da Fortinet. Ele vai falar um pouco sobre SASE, que é uma abordagem, uma abordagem baseada em algumas tecnologias de mercado, como ZTNA, CASB, e SD-WAN, que promete aí matar a VPN. Diego, toca a bola aí. Será que SASE vai matar a VPN mesmo? Boa pergunta, né, Léo? Espero esclarecer essa dúvida ao final da apresentação. Pessoal, antes de mais nada, queria agradecer a oportunidade aí aberta pela NetCenter, né? Uma parceria que a gente fechou já há algum tempo com eles, e trazer essa mensagem de SaaS, né? Essa que é uma tecnologia bem emergente no nosso mercado brasileiro, e cria realmente essa dúvida na cabeça dos clientes. Será que SaaS veio para realmente tirar a VPN do mercado? O que é coberto por uma tecnologia de SaaS, né? Bora lá para o nosso webinar. Pessoal, fique bem à vontade. Se surgir alguma dúvida ao longo da apresentação, vocês podem ir colocando no chat. O Léo vai responder algumas delas. No final, a gente destaca as principais também. Então, fiquem à vontade aí para participar, então. Bom, vamos ter uma agenda bem objetiva hoje, falando bem rapidamente de quem é a Fortinet, para quem ainda não consome algum serviço ou tecnologia da Fortinet, tendências e desafios em cibersegurança que levam à adoção da tecnologia de SaaS, a evolução do Firewall até o surgimento do SaaS. Vocês vão ver que existe uma jornada para a adoção de SaaS, nem todos os clientes estão prontos para isso, e o SaaS não resolve 100% dos problemas, tá? E por último, um pouquinho de diferenciadores sobre a tecnologia nossa, que é o FortiSaaS. Bom, rapidamente falando sobre a Fortinet, a Fortinet é uma empresa pioneira no conceito de UTM. Então, ela teve o surgimento ali meados de 2000, né, através dos irmãos Michael Shi e Ken Shi. Eles desenvolveram o primeiro produto UTM de mercado. Esse produto foi evoluindo até se tornar o Network Firewall, hoje muito destacado pelo IDC, pelo Gartner, como o firewall mais consumido em todo o mundo aí. Um grande destaque que eu queria deixar para vocês é a quantidade de produtos. Por mais que a Fortinet hoje seja reconhecida, né, por esse mercado de Network Firewall, por ter realmente essa adoção em escala de todos os clientes, seja cliente de pequenos, médios e grandes negócios, a Fortinet não é uma empresa que trabalha com um único produto. Hoje a gente tem aproximadamente, aqui está falando 50 produtos, mas quase 60 produtos, dos quais eu vou comentar ali bem rapidamente também, várias torres, desde proteção para usuário, dispositivo, proteção de cloud e assim por diante. E um grande diferencial que a gente tem na marca é, primeiro, o ASIC, né, o processador que a gente coloca dentro do FortiGate, que proporciona ali muitas inovações, novos desenvolvimentos da tecnologia. Então, a gente conseguiu agregar ZTNA, CASB inline, integração com SASE dentro de um mesmo produto, né? Justamente porque a gente tem o desenvolvimento próprio do nosso ASIC. Em relação aqui à parte de tecnologias que eu comentei com vocês, hoje aqueles 60 produtos são classificados basicamente em 4 torres, na qual a gente tem a parte de ZTA, parte de Zero Trust Access, que seria toda a parte de proteção para usuário e dispositivos. Nós temos também uma torre aqui voltada à parte de segurança e conectividade de rede, access points, switches, a própria tecnologia de SASE. Depois a gente tem uma terceira torre voltada à parte de proteção de cloud, seja ela uma cloud pública, então integração com a AWS, Azure, GCP, OCI, Alibaba, IBM Cloud, por exemplo, mas também integração aqui com nuvem privada. Tá? E por último, toda a nossa torre de gerenciamento de NOC ou de SOC, com solução de monitoramento, a parte de DEM, né, monitoramento da experiência do usuário final, CIEM, SOAR, XDR e assim por diante. Então, mais para vocês conhecerem, tudo isso é comercializado hoje pela NetCenter. Então, se vocês tiverem algum tipo de demanda, pode consultar diretamente o time comercial. Bom, eu vou falar
rapidamente aqui sobre algumas tendências e desafios de cibersegurança que realmente levam à adoção da tecnologia de SaaS. A primeira delas é a parte de transformação digital, justamente no quesito de movimentação das aplicações que estão no on-premises, que estão no data center físico, sendo movidas ali por uma nuvem pública como a AWS, Azure, GCP ou CI, né? Então, hoje os clientes têm esse desejo, mais de 40% dos clientes já levaram seus workloads para a nuvem, mas eles não sabem como garantir o acesso protegido para essas aplicações. Será que o usuário meu interno, que está acessando uma aplicação crítica, aquele usuário é legítimo? A máquina dele está em conformidade? É uma máquina segura? A parte de trabalho remoto hoje também é uma grande realidade, por mais que hoje boa parte das empresas voltaram para o regime presencial, hoje, mais de 40% das empresas mantiveram o regime de home office. E como que as empresas conseguem garantir também a proteção dessas aplicações, desses acessos dos usuários? Eu vi uma reportagem recentemente da FGV, que comentou que a as empresas tendem a manter esse regime por muito tempo, que deu muito certo, né? Só que o principal obstáculo, o desafio que elas têm hoje, é garantir que o acesso seja feito de forma legítima, seja feito por uma máquina corporativa, seja feito por um usuário legítimo. E por último, o aumento de ataques de ransomware. Hoje é o principal tipo de ataque cibernético. A gente vê aí nas redes sociais inúmeras empresas no privado e no público sendo atacados com novas técnicas, novos tipos de ameaça, no final das contas sempre utilizando um ataque de ransomware para tentar realmente, monetizar aquele ataque, né. Eu queria destacar também a parte do Gartner, do Hype Cycle, para quem não conhece, ele tem aqui basicamente 5 fases, na qual ele comenta qual que é o amadurecimento daquela tecnologia. Então, no primeiro momento aqui, a gente tem realmente aquela inovação, aquelas ideias surgindo de determinadas tecnologias. A gente tem realmente o hype, aquele pico inflacionado, no qual, uma tecnologia está tendo muito investimento do fabricante, muito interesse dos usuários, e a partir dessa terceira fase aqui, é onde a gente tem, uma certa desilusão, ou seja, os fabricantes já não sabem se vai dar certo ou o fabricante realmente está investindo pesado, porque viu que está dando certo essa tecnologia e assim por diante. Então aqui a gente tem realmente o ciclo do SaaS. Então o SaaS saiu daquele ciclo de uma aposta e realmente passou a ser uma tecnologia que está sendo consolidada, desenvolvida e consumida pelos clientes, tá. Então não é algo que a gente, coloca aqui como promissor, realmente já está sendo utilizado aqui no Brasil, muitos clientes estão trocando as plataformas que eles tinham de ZTNA, de CASB, que são soluções mais apartadas de segurança, para uma tecnologia muito mais consolidada, muito mais ampla, que oferece uma gama maior realmente de recursos, né. Outras tendências que a gente tem aqui relacionada à SaaS, é que boa parte dos clientes, eles vão deixar, de consumir apenas SD-WAN. Então as próximas compras até 2025 já vão incluir a parte de SaaS e normalmente de um único vendor. Então hoje o que a gente vê é ainda um cliente, optando por uma solução de SD-WAN, então ele vai lá, compra uma solução de nicho de SD-WAN e depois comprar uma solução de SaaS de um outro vendor de nicho de segurança, né. Isso é muito problemático, porque muitas vezes o cliente está reclamando, seja de latência, de uma interrupção, e você não sabe se está na plataforma de SD-WAN ou se está na plataforma de SaaS. Então eles marcam aqui que até 2025 as novas implementações serão baseadas em um único vendor. Então eles vão deixar de consumir múltiplos vendors de conectividade, de SD-WAN e múltiplos vendors de segurança e agregar tudo isso num único fornecedor, para você ter uma única plataforma de gerenciamento, uma única plataforma, onde você consegue analisar o que está acontecendo com o usuário, o comportamento e de fato ali depurar um problema muito mais simples, né. O mercado-alvo, né, promissor para a parte de SaaS, é a parte de transformação da filial. Então, muitos clientes estão movendo, substituindo os seus CPEs tradicionais, os roteadores, por um SD-WAN seguro. Então, ele tira aquela solução de roteamento básico e leva isso para um SD-WAN seguro. Esse SD-WAN seguro normalmente agrega uma função de SaaS. Então, ao invés de ele ter todas as funcionalidades de segurança, IPS, web filtering, antivírus, dentro dessa plataforma, ele joga tudo isso para ser consumido na própria nuvem do fabricante.
Um outro caso de uso é a substituição de proxy. Então, ao invés de ter um proxy local, as empresas estão buscando um proxy muito mais flexível, que possa ser consumido através da nuvem. Então, isso flexibiliza muito a adoção do cliente. Então, se o cliente estiver no ambiente on-premises, sair e for para a casa dele, ou estiver em viagem, deslocamento, ele consegue ter os mesmos recursos de segurança que ele teria localmente através desse proxy em nuvem. E por último, a parte de acesso seguro, que era justamente aquela primeira pergunta: será que o SASE vai substituir aquela VPN legada? Uma parcela que substitui a VPN legada é justamente o ZTNA, né? Um conceito que a gente tem de Zero Trust, na qual a gente garante a conexão para determinadas aplicações mediante a avaliação de quem é o usuário, se é um usuário da rede, é um usuário corporativo, se ele foi autenticado com o segundo fator, e também se a máquina dele está em conformidade, porque imagina, né, o que aconteceu na pandemia foi que muitos usuários começaram a consumir serviços da empresa através de um laptop particular, por exemplo, e muitas vezes também deixou o laptop ali, mesmo que fosse corporativo, ele deixou desatualizado, desligado por 20, 30 dias. Alguma daquelas aplicações, ela passou a ter algum tipo de vulnerabilidade reconhecida, e aí o cara simplesmente, ao voltar do trabalho, voltou ali para um presencial, o trabalho remoto, acessou uma aplicação e acabou infectando aquela aplicação, né? Então, a ideia é justamente você garantir que a máquina esteja em conformidade, atualizada, com todas as políticas de segurança aplicadas, para então acessar um recurso crítico, uma aplicação crítica do negócio. Então, esses são os principais casos de uso, né, que a gente tem ali para adoção de SaaS. Agora a gente vai contar uma historinha de como teve o surgimento do SaaS, não foi repentino. Na verdade, foi toda uma evolução do conceito que a gente tinha de firewall físico, agregando outros recursos que a gente comentou, de CASB, ZTNA e assim por diante, até a gente ter de fato a tecnologia pronta, agregando todos esses recursos. Então, só contando uma historinha bem rápida, então nos primórdios, muitas empresas, inclusive, trabalham nesse regime ainda, na qual a gente tem uma unidade, pode ser várias unidades aqui, e essas unidades acessam todas as aplicações de forma centralizada. Então, todo o acesso, seja de internet, o acesso para uma aplicação, um aplicativo, é feito através do data center. Então, é muito simples a gente prever onde a gente tem que ter uma força de segurança. Basicamente, é no data center, porque a gente não tem uma porta de entrada aqui na filial, né? Aqui no site remoto. Com o surgimento de SD-WAN em meados ali de 2015, 2016, as empresas começaram a flexibilizar. Ao invés de adotar só circuitos dedicados, circuitos MPLS, eles começaram ali inicialmente a fazer uma migração de um dos circuitos dedicados que ele tinha, ou seja, um dos circuitos MPLS, para um circuito de internet. E com essa flexibilização, eles começaram a agregar muito mais serviço. Então, eles deixaram de utilizar recursos pagos antigamente pela operadora, como priorização de tráfego, balanceamento de carga, realmente avaliar qual o status daquele circuito, qual que é o SLA que ele está me entregando, assim por diante, e começou a ter essa tecnologia emplacada aqui em todas as filiais, data center e até na nuvem, para jogar o tráfego pelo circuito que entregava o melhor SLA. Quando os clientes identificaram que já existia uma camada de segurança, né, existia um firewall, uma solução de SD-WAN já pré-implementada aqui na filial, por que não utilizar recursos de segurança? E tem um outro ponto muito crítico: à medida que você coloca um circuito de internet conectado diretamente num roteador, você passa a criar uma nova porta de entrada, porque você não tem só como entrada aqui para a sua rede o seu data center, você passa a ter um circuito de internet em cada uma dessas filiais. Então, como garantir que essa filial não seja infectada, né? Não receba um ataque de ransomware, por exemplo. Então, a ideia foi realmente você começar a implementar recursos de segurança que existiam no data center aqui para sua filial. Então, todos aqueles recursos de IPS para aqueles ataques conhecidos, a parte de decriptação SSL para reconhecimento não só do cabeçalho de um tráfego, de um cabeçalho de uma URL, mas também o payload, né? O que está passando dentro daquele site sendo navegado. Outros recursos de web filtering, categorização de site, assim por diante. Tudo isso que era feito de forma centralizada no data center, a gente conseguiu trazer para o mais próximo do cliente final,
através do SD-WAN seguro. Então, o que a Fortinet fez? Quando ela recebeu esse desenvolvimento, né, essa tecnologia SD-WAN, basicamente o que a gente fez foi implementar dentro do próprio FortiOS. Então, a gente não inventou a roda, o que a gente fez foi agregar mais recursos. Então, já tinha todos esses recursos conhecidos no nosso Firewall, que é o FortiGate, e a gente agregou recursos de SD-WAN sem custo adicional. Então, o cliente que compra um Firewall só para finalidade de segurança, ele já ganha todos os recursos de SD-WAN. Então, com isso, a gente trouxe um conceito muito forte de Secure SD-WAN. Então, um SD-WAN seguro que consiga não só ter os recursos de controle de navegação, mas também toda a inteligência de distribuição de tráfego. Tudo isso de forma centralizada, escalável e assim por diante. O próximo passo foi justamente a gente ter o acesso de internet local, seja para aplicações SaaS ou até para consumo de nuvens públicas. Então, já que eu tenho uma certa garantia, uma camada de proteção aqui na minha filial, por que eu não vou passar a consumir recursos diretamente por essa saída local sem ter que passar pelo data center? Então, os clientes viram que os circuitos de internet localmente, eles também já tinham uma certa qualidade. Então, muitos clientes hoje, eles não utilizam só um circuito de internet. Hoje eu tenho clientes com 4 circuitos de internet, fazendo a distribuição de carga para as aplicações aqui no data center e também utilizando esses 4 circuitos simultâneos para acesso a aplicações na nuvem. O bacana de tudo isso é que você consegue, de fato, classificar essas aplicações, então, localmente. Você avalia quais são essas aplicações SaaS. Eu tenho, por exemplo, aqui Microsoft 365, eu tenho YouTube, assim por diante. Então, ele faz a descarga desse tráfego de forma local, sem ter que transbordar e consumir recurso aqui do data center. O próximo passo é justamente esse consumo de nuvens públicas. Então, já que você consegue acessar também recursos SaaS, por que não acessar recursos em nuvem? Então, hoje é possível você implementar esse D1 até a nuvem pública. Hoje você consegue virtualizar um data center na AWS, GCP, Azure, Alibaba, OCI, assim por diante, e estabelecer também túneis com cada um desses cloud providers, justamente para ter um acesso direto para essas aplicações sem passar pelo data center. Então, isso aumenta muito a experiência do usuário, né? O usuário não tem que bater no data center, do data center subir para um link dedicado. Particularmente, você já consegue fazer ali uma análise do circuito que melhor entrega o acesso para essa aplicação privada, e aí você sobe diretamente para a nuvem. Então, essa é uma historinha bem básica de toda essa evolução. Por último, a gente teve aqui o surgimento do conceito de ZTNA, agregado a toda essa parte de SD-WAN. Então, basicamente, o que a gente teve aqui foi uma agregação realmente de funcionalidade. Então, ao invés dos clientes remotamente acessarem as aplicações no data center ou aqui nos cloud providers, através de uma VPN estática, né, no qual eu só garanto a segurança no túnel que foi estabelecido, hoje, com esse conceito de ZTNA, é possível você avaliar quem é o usuário, qual é o dispositivo e segregar, né? Basicamente, ali, falar para aquele usuário quais acessos, quais aplicações eles podem acessar, e tudo isso de forma contínua. Toda vez que o usuário tentar acessar uma aplicação nova, ele vai ser coletada todas essas informações de novo, de autenticação, qual é o tipo de dispositivo, fazer uma análise de postura e assim por diante, e realmente criar um túnel dinâmico para cada uma dessas aplicações. Então, só trazendo de forma gráfica isso para vocês, então a gente tem aqui basicamente 5 fases. Eu tenho a primeira fase da validação do dispositivo, então, é um dispositivo corporativo, tem certificado digital, está no domínio? Ok. Então, vamos fazer uma validação daquele usuário. Quem que é o usuário? Esse usuário está no domínio, ele está autenticado. Então, vamos utilizar um segundo fator de autenticação, né, só para validar que aquela máquina, por exemplo, não foi roubada, né? No terceiro passo, a gente tem aqui a questão de validação de postura. Então, já que esse usuário está tentando acessar uma aplicação que está no meu data center, eu quero que seja avaliado quais aplicativos estão rodando na máquina, se aquela máquina está em conformidade com outras políticas, como com todos os patches atualizados da Microsoft, se não tem nenhuma vulnerabilidade crítica, e assim por diante. E aí, o que ele vai fazer? Ele cria um túnel dinâmico
para esse FortiGate que está no data center, e aí ele cria esse túnel seguro. Se esse cliente, se mesmo o cliente tentar acessar uma nova aplicação que esteja, por exemplo, na AWS, vai ser checado toda essas 5 etapas novamente para validar a postura daquele usuário e, de novo, estabelecer um túnel seguro. Então, veja, ao invés de eu simplesmente estabelecer um túnel seguro e permitir qualquer tipo de acesso, eu vou sempre fazer uma validação de usuário, dispositivo, vou analisar o que está rodando naquele dispositivo, se não tem nenhuma vulnerabilidade crítica, e aí sim eu estabeleço um túnel dinâmico. Tudo isso de forma transparente para o cliente. O cliente não tem que clicar no agente nem nada. Basicamente, ele acessar a aplicação HTTP, HTTPS, ela já vai ser reconhecida. Um conceito também que está sendo muito utilizado, que aí teve um surgimento ali em meados de 2018, que a gente agrega, né, cada vez mais serviço ali dentro do FortiGate, foi um conceito de mercado chamado SD-Branch. Que é esse conceito de SD-Branch? É basicamente você otimizar os recursos que você tem aqui do seu escritório remoto. Então, ao invés de você ter um roteador, você ter um firewall, você ter um wireless controller, você ter um switch controller, uma plataforma de gerenciamento de acesso e assim por diante, você consolida tudo isso dentro de um único elemento, que no nosso caso é o próprio FortiGate. Então, o FortiGate, ele passa a ser não só o gerenciador, orquestrador da sua camada de internet e da sua camada de SD-WAN, mas também ele consolida todos os serviços de acesso. Então, ele se torna um wireless controller, ele se torna também um switch controller para fazer todo o gerenciamento desse acesso. O grande benefício é que você tem isso intrínseco diretamente no FortiGate. É uma funcionalidade embutida, você não paga mais por isso. Então, o cliente que já comprou, que já é cliente realmente FortiGate, ele consegue simplesmente comprar suítes da marca, access points da marca, e sem nenhum custo adicional fazer todo o gerenciamento desse cara. Qual que é o grande benefício de você ter esse gerenciamento unificado? São as políticas de segurança que você consegue aplicar. Então, aquelas mesmas políticas que você tem de saída, você passa a ter também aqui no seu tráfego local. Então, se uma máquina estiver infectada, por exemplo, e tentar se comunicar com outras máquinas lateralmente através de um ransomware, o que vai acontecer? Como o FortiGate, ele acaba sendo o default gateway de toda a sua rede, todo esse tráfego bate no FortiGate, são utilizados todos os motores, toda a nossa inteligência ali de antivírus, IPS, para identificar o comportamento daquela conexão, e se for avaliado que é um ransomware, ele vai ser mitigado aqui diretamente no FortiGate. Então, você passa a ter os recursos que você teria de segurança ali da SAWAN localmente na sua porta de acesso ou nos seus SSIDs aqui conectados ao seu FortiSwitch. E aí o SASE, ele teve o surgimento em meados também de 2018, 2019, no qual ele consegue agregar todos esses serviços que a gente comentou, de navegação de internet, controle de aplicações, ZTNA e todos os recursos de Firewall as a Service. Então, todos os recursos que eu tenho de um firewall físico, eles podem ser consumidos numa nuvem. Então, ao invés do cliente ter um firewall físico aqui e todos os clientes sendo protegidos aqui, o que acaba acontecendo para aquele colaborador remoto também ser protegido, ele tem que estabelecer um túnel com esse firewall e sair localmente pelo firewall. Senão, o máximo que ele vai ter normalmente remotamente é um agente que pode ter alguma consulta de web filtering, mas ele não vai conseguir executar funções mais avançadas como um SSL decryption, para analisar realmente o conteúdo daquela URL. Então, o SASE proporciona justamente todos esses recursos de Firewall as a Service, ETNA, Security Web Gateway, de forma nativa na nuvem. O cliente não precisa consumir um hardware, ele pode consumir isso através de uma assinatura baseada em número de dispositivos ou baseado em usuários. Então, Ô, Diego, trazendo... Oi, pois não. só uma dúvida com relação ao slide anterior, acho que também a dúvida pode ser a dúvida de algumas pessoas aí. Hoje está muito no foco, né, a questão de privacidade dos dados, né, com relação a Shadow IT. Então, existe uma preocupação com se o dado está sendo vazado da empresa, se ele está sendo enviado através das redes sociais ou aplicações SaaS. Como é que a solução ajuda o cliente nessa questão de privacidade? Perfeito. A própria solução ela já tem outras duas funções, que é de CASB.
realmente fazer o controle do que está sendo utilizado em aplicações SaaS, como Dropbox, Google Drive, assim por diante. Então, você consegue analisar todo o conteúdo, você consegue analisar quais aplicações são permitidas, são sancionadas. Então, um exemplo prático, vocês utilizam o Gmail como solução de e-mail, mas o cliente está tentando, o colaborador lá da empresa está tentando acessar o Gmail pessoal. Você consegue bloquear o acesso, justamente para não vazar. De repente, o cara está tentando pegar um conteúdo muito sensível e jogar no e-mail pessoal dele. Então, você consegue fazer o bloqueio e só permitir a sua organização. E um outro ponto é a parte de DLP. Essa solução tem um DLP que a gente chama inline. Tudo que passar pela solução for navegado pela internet, você passa a ter também o controle. Tá? Então, a gente consegue analisar vários protocolos ali, do que pode ser trafegado e também analisar conteúdo, analisar documentos com dados sensíveis ali que estão sendo vazados. Não, legal, é isso mesmo. Eu acho que o SaaS está aí para isso mesmo, para fazer o enforcement, né, da parte de política de segurança. Hoje as empresas têm muita dificuldade nessa questão por conta de terem soluções de segurança descentralizada ou de vários fabricantes. Então, acho que o SaaS vem para isso, vem para unificar e vem para dar essa camada de forçar a política de segurança e ajudar a área de segurança também a fazer isso. Perfeito, Léo, muito pertinente a pergunta. E aí, trazendo para vocês qual que é a definição do Gartner, né? Hoje existe uma certa confusão também de mercado do que é SaaS, do que é SSE. Boa parte dos fabricantes de nicho de mercado são SSE. E qual que é a principal definição disso? SSE, basicamente, são os recursos de segurança sendo providos em nuvem. A definição de SaaS pelo Gartner é basicamente o quê? A combinação de recursos de conectividade, ou seja, de redes, com recursos de nuvem. Quando a gente fala de conectividade, é a conexão de SD-WAN para a nuvem de SaaS. E por que é primordial? É primordial a combinação dessas duas soluções, e não só de SSE, ou seja, os recursos de segurança em nuvem. Eu até recebi alguns pedidos de alguns clientes para fazer um comparativo de algumas soluções de nicho de mercado. O que acontece? Dependendo do fabricante, muitas vezes ele não tem uma solução de SD-WAN. E o que acaba acontecendo? Ele tem um gateway na ponta, esse gateway se conecta na nuvem e transborda todo o tráfego na nuvem para ser controlado. Mas o que acaba acontecendo é que muitas vezes o cara tem ali 3, 4 conexões para a internet e ele não consegue fazer o balanceamento de carga dessas conexões de internet e também ele não consegue analisar qual que é o estado de cada um desses 4 circuitos. Então, muitas vezes, ele está trabalhando com um roteamento muito básico, falando assim, olha, eu quero que saia primariamente pelo circuito 1. Se aquele circuito tiver degradado, se não for uma solução inteligente de SD-WAN, ele vai continuar mandando para aquele circuito enquanto ele estiver em pé. Né? Se ele estiver só degradado, perdendo pacote, ele continua saindo por lá. Se você combinar essas duas soluções de SD-WAN com SSE, aí você tem uma solução fim a fim de conectividade e segurança estado da arte, porque aqui você está analisando realmente a qualidade de cada um dos circuitos que se conectam à nuvem e lá na nuvem você vai ter toda a camada de segurança. Então essa é a definição básica do Gartner, né? A utilização de conectividade de SD-WAN somada aos recursos de segurança em nuvem. E quais são os benefícios diretos que a gente tem de uma solução de SaaS? Primeiro, é você agregar muitas funcionalidades, que nem eu comentei ali, né? Agregar funcionalidades que normalmente a gente tinha num firewall ou num produto de ZTNA, num produto de CASB. Você consolidar tudo isso num único produto, eliminando vários pontos aí, que nem o Léo comentou, de complexidade. Então, você, ao invés de você ter uma solução de CASB, uma solução de SD-WAN, uma solução de ZTNA, uma solução de SSE, você passa a ter uma console única de gerenciamento. Então, todas as políticas vão ser implementadas independentemente de onde o usuário está conectado, se é dentro de um site físico, né, dentro ali realmente da empresa, ou se ele vai herdar todas essas políticas e trabalhar da casa dele. Você consegue também fazer uma medição fim a fim da experiência daquele usuário, porque você já tem toda a parte de SD-WAN agregado à solução de SSE, então você consegue analisar se o problema do SaaS é com a conectividade de internet, se é no usuário,
se é na plataforma de SaaS, se é no site trafegado e assim por diante. Você tem todas essas informações combinadas numa única plataforma. E aí eu trago produtos para vocês, né? Qual que é o produto que a Fortinet entrega? Né, o nome é bem intuitivo, né? Forte SaaS, assim como os demais produtos. O que a gente entrega é uma solução muito abrangente, bem completa, fornecida em nuvem, como eu comentei. Hoje, basicamente, o que você vai ter é um FortiClient, é uma licença de FortiClient, um agente que você instala na máquina. Esse agente se conecta através de uma VPN com a nuvem do SaaS, a nuvem da Fortinet, na qual ela faz todo o rosteamento disso num data center próprio. Esse também é um grande diferencial que a gente tem. Normalmente, o provedor de SaaS, o que ele faz? Ele consome essa solução em algum cloud provider. Qual que é o ponto negativo disso? É o custo disso, né? Porque quando você joga isso por uma nuvem de um provedor de nuvem pública, esse custo é muito caro, porque você tem que aprovisionar todos os recursos lá. O que a Fortinet faz é o quê? Ela tem uma parceria muito grande com um parceiro de data center, e esse parceiro tem capilaridade no mundo inteiro. E lá a gente sobe nosso ponto de presença. Inclusive, a gente já tem nosso ponto de presença aqui no Brasil para processar todo esse tráfego. Então, basicamente, o que a gente faz é a gente licencia esse agente na ponta, né, na máquina do usuário. Esse agente vai se conectar na nossa nuvem, que vai estar num data center espalhado ao redor do mundo, e lá a gente consolida todas as funções de segurança. Em outras palavras, né, só ilustrando aqui, a gente tem justamente esse agente. Eu estou comentando bastante do agente porque você tem muitas funcionalidades agregadas quando você utiliza o agente, né? Então aqui você tem toda a parte de antivírus, anti-ransomware, anti-exploit, tem a parte de controle de aplicativos, por exemplo, a parte de web filtering localmente ou pela nuvem, mas também você pode utilizar ele no modo proxy. Então, se o cliente falar assim, não, eu não quero utilizar agente instalado, já tem muitos agentes instalados, eu quero basicamente fazer o controle de navegação. Então, o que você faz é o apontamento do seu proxy, né, no navegador, aqui para o nosso FortiSASE. Lá no FortiSASE, você gerencia todas as suas políticas, seja a sua política de dispositivo, o que vai ter ativado nesse dispositivo, toda a parte de análise de conteúdo. Então, aqui, a parte de CASB, a parte de DLP, a parte de URL filtering, assim por diante, e também toda a parte de segurança aqui das demais funcionalidades, né? Então, aqui a gente tem todos os recursos, inclusive de ZTNA agregado, esse mesmo agente do FortiClient, ele é o nosso agente de ZTNA, nosso agente para controle de navegação. Então, aqui no FortiSASE, você consegue publicar quais são as aplicações críticas do negócio, se essa aplicação está atrás de um data center, está atrás de uma nuvem pública, e como que o usuário vai se conectar para acessar essa aplicação com todo aquele conceito que a gente falou já de ZTNA, né? Fazendo validação de máquina, usuário, postura e assim por diante. E os Essa questão demais... aí, só para contribuir, Diego, hoje alguns clientes estão com uma dificuldade grande aí com relação a prover acesso a terceiros, né? Então a gente tem recebido bastante essa demanda aqui, até por conta dessa preocupação, né, de compliance, de se a máquina do terceiro está dentro das políticas de segurança da empresa, enfim. Eu acho que isso aí vai de encontro também com essa questão de expandir as políticas de segurança para a cadeia de suprimentos, né? Hoje a gente sabe que tem diversos grupos APTs aí que estão focados na cadeia de suprimento e que é, na verdade, é o elo mais fraco da corrente aí, né? Porque geralmente eles não vão ter, deveriam, mas não têm o mesmo nível de segurança dos seus contratantes, vamos dizer assim. Exato, você pode, por exemplo, gerar um agente para esse terceiro e só permitir que ele acesse uma aplicação ali que ele vai dar manutenção, por exemplo, mediante uma série de validações. O cara tem que ter pelo menos um antivírus, pode ser próprio antivírus nativo da Microsoft, não pode ser uma máquina com alguma vulnerabilidade crítica. Então você consegue avaliar realmente é, qual que é a postura daquele dispositivo para então acessar uma aplicação crítica para o seu negócio. Muito pertinente, Léo. E o primeiro caso de uso que eu trago, né, para uso realmente do FortiSASE é o acesso seguro, que a gente já comentou. Então, aqui a gente vai ter todos os recursos, que nem eu comentei, sem agente ou com agente, consumindo esses recursos aqui de Firewall as a Services e Security Web Gateway, então estabelecendo conexão com o SASE,
você tem todas as mesmas funcionalidades que você teria no FortiGate físico. Então, todas as engines, os motores ali de antivírus, de IPS, né, para ameaças conhecidas, a parte de sandbox para ameaças desconhecidas, a parte de classificação e categorização de URL, tudo isso, ou seja, toda a base de inteligência que a gente tem de um FortiGate físico, você passa a ter isso no formato de Firewall as a Service ou consumo de aplicação as a Service. E o mais interessante é que você consegue fazer inspeção, né? A gente não está falando basicamente de identificar o site, mas realmente avaliar, através de um SSL decryption, o conteúdo daquele site. Um segundo caso de uso é o acesso privado, que a gente comentou, ou seja, se o cliente está remoto da casa dele e ele precisar acessar uma aplicação, um conteúdo que esteja no data center físico ou até em algum outro site, né? Muitas vezes o site remoto tem algum servidor local e o usuário precisa acessar. Esse usuário vai bater lá na nuvem do FortiSASE e o FortiSASE ele pode se conectar à infraestrutura física, à infraestrutura on-premises, através de túneis. Então, aqui você pode estabelecer túneis com os FortiGates existentes do ambiente on-premises. Com isso, você conecta toda a parte de nuvem da Fortinet com o ambiente on-premises daquele cliente. Com isso, você consegue utilizar recursos de SD-WAN, então você reaproveita toda aquela implementação que já foi feita de SD-WAN. Então, esses nós que você tinha de SD-WAN no data center, nas unidades, você consegue estabelecer com o SD-WAN do FortiSASE. O FortiSASE se torna mais um spoke aqui dentro da estrutura de SD-WAN. Então, o mais interessante, ele não só se conecta na infraestrutura física, mas ele também vai analisar, se o cliente tiver vários circuitos que se conectam a essa estrutura, qual o circuito que tem a melhor qualidade para aquele colaborador remoto conseguir acessar aqui o data center ou as nuvens públicas. E o mesmo caso com o ZTNA. Então, se o cliente já tiver um ZTNA implementado, olha, eu já tenho FortiGate no meu on-premises, eu já tenho ZTNA, ou seja, as minhas aplicações, o acesso para minhas aplicações, seja no meu site remoto, no meu data center, na minha nuvem pública, elas já estão protegidas pelo conceito de ZTNA, mas eu quero ter isso também dentro do SASE. Sem problema algum, você consegue herdar todas aquelas políticas e colocar dentro do próprio SASE. O SASE tem ali o domínio do ZTNA embutido. E o terceiro caso de uso é justamente a parte de permissionamento de aplicações sancionadas. Então, como o Léo comentou, muitas vezes o cliente não sabe o que está sendo consumido pelos colaboradores remotos, então existem inúmeras aplicações que não são permitidas pelo negócio, e ainda assim, como ele não tem esse controle, essa visibilidade do que está passando, ele não consegue fazer nada com aquilo. Com o conceito de SASE, como eu comentei, você consegue analisar através do que a gente chama de CASB Inline e API CASB, ou seja, tanto através de um aplicativo que você pode utilizar ou pelo próprio FortiSASE, o que pode ser acessado em termos de aplicações SaaS, o que pode ser compartilhado, se aquilo vai ser, se o compartilhamento é um compartilhamento de por exemplo, de um artefato malicioso, um ransomware, o cara não sabe que está infectado e jogou, por exemplo, um Dropbox e tem muita gente consumindo aquilo lá. Então, ele acaba te trazendo toda essa visibilidade em termos de compartilhamento dessas aplicações SaaS. E aí, trazendo para vocês, em resumo, né, essa arquitetura evolutiva. Então, a Fortinet, inclusive, ela recentemente ela criou um conceito novo chamado de Universal SaaS. E o que é esse conceito de Universal SaaS? Basicamente, é você agregar todos os recursos que você tinha de inteligência de segurança do on-premises para a nuvem e trazer vantagens, né, trazer benefícios de toda a implementação que o cliente já tinha feito. Então, a gente sabe que o cliente pode estar em qualquer um desses estágios. Pode ser um cliente que está só com o SD-WAN implementado e já quer fazer uma implementação final de SaaS, agregar o serviço de SaaS, e com isso ele vai ter várias vantagens ali em questão de mobilidade, de segurança, assim por diante, mas pode ser um cliente que quer dar um passo menor. Ó, ao invés de ir para um SaaS direto, eu já quero implementar um Secure SD-WAN numa primeira fase, ou seja, utilizar melhor os recursos do FortiGate que eu tenho. Eu quero fazer minha substituição da camada de acesso, ou seja, de AP, de switch, de outros fabricantes, para a Fortinet, consolidar isso dentro de um único elemento. Depois eu quero já reutilizar
o ZTNA, ou seja, boa parte do investimento que o cara precisa fazer para ter o ZTNA, ele já tem com um FortiGate aqui, então implementar também esse conceito de ZTNA, e por último, ir para um SaaS. Então, a ideia da Fortinet é realmente flexibilizar o momento daquele cliente, a jornada que ele quer construir, e trazer várias vantagens aqui em cada um desses passos que ele pode dar. Tá, gente? E por último, só para trazer para vocês os diferenciadores técnicos que a gente tem. Então, como eu comentei hoje, o FortiGate é líder no mercado de Firewall e de SD-WAN, né? E a gente viu que a solução de SaaS é baseada nos recursos de SD-WAN e de Firewall. Hoje é o Firewall mais consumido no mercado. Hoje, para vocês terem uma ideia, tem penetração em mais de 72% dos clientes no Brasil. Então, de longe, é o Firewall mais consumido nacionalmente. Tem integração com todo esse ambiente existente que eu comentei. Então, um cliente que já consome SD-WAN, consome SD-Branch, que tem ZTNA implementado, ele consegue herdar todo esse investimento e utilizar o SaaS para complementar essa arquitetura de segurança que ele tem. Gerenciamento unificado, que a gente já apresentou aqui, tem uma console única onde você consiga realmente gerenciar toda a sua parte de postura de segurança. Menor TCO, né? Basicamente menor consumo, menor custo de consumo que você vai ter à medida que você agrega várias funcionalidades dentro de um único elemento, você passa a ter uma quantidade menor de recursos gerenciando isso daí, você passa a ter simplicidade no seu ambiente, então isso acaba acarretando em redução de custo realmente, né? Trazendo aqui, basicamente, o que eu comentei aqui do Gartner, então hoje a Fortinet está classificada como líder disparado aqui no mercado de Network Firewall, principal vendor nesse mercado, principal vendor da parte de SD-WAN e também muito forte aí na parte de Secure Access, né, de API Switch. Então, como eu comentei, os recursos de SaaS basicamente é a somatória dos recursos de Firewall com o SD-WAN. Então, por mais que para a Fortinet ainda é uma tecnologia nova, a gente fez o lançamento ano passado, já tem uma base boa de clientes, a gente já lidera esse mercado, né? Então, por que não realmente analisar a adoção do SaaS com a Fortinet? E aí, basicamente, é um pouco mais repetitivo aqui, mas só mostrando para vocês que vocês podem estar em qualquer um desses estágios aqui, né? Desde um estágio aqui com Firewall local, Firewall em nuvem, e adotar uma solução de SaaS, é saber que vocês podem ter todo um reaproveitamento do investimento que foi feito no passado, né? Isso não é jogado fora, é realmente agregar, somar novos esforços, novas tecnologias aí, para ter uma construção de uma malha muito mais integrada, e gerenciada através de um único elemento, de um único OS, que é o nosso FortiOS. E por último, o que eu queria trazer para vocês, pessoal, na verdade, não é mais uma tendência de negócio, né? Passou a realmente ser uma arquitetura adotada por várias empresas. Então, o Gartner, em meados de 2021, ali em outubro, novembro de 2021, ele lançou uma arquitetura de referência chamada Mesh, né? Seria a malha de integração aqui de segurança, no qual ele destaca que as empresas vão deixar de consumir muitos fornecedores de segurança e centralizar todos os eventos de segurança no CIEM e vão passar a utilizar poucas plataformas, ou seja, vão consolidar todos esses vendors, todas essas soluções em poucos fabricantes, em poucas plataformas. E o porquê de tudo isso? Justamente para trazer muito mais integração, para tirar essa necessidade essencial de um CIEM e passar a ter cada vez uma malha compartilhada contra ameaças, ou seja, uma solução de endpoint detectando uma ameaça, ela já vai avisar as demais camadas de segurança da rede para tomar alguma ação totalmente dinâmica, sem ter nenhum tipo de intervenção, sem ter nenhum tipo de análise que poderia ser feita pelo um CIEM. Então, a ideia é justamente simplificar, trazer esse ganho de identificação de incidente de segurança e já automatizar essa resposta uma vez detectado. Tá? Então, quando o Gartner trouxe realmente essa arquitetura, a Fortinet mostrou para o mercado que já existia. Então, a Fortinet lançou o primeiro conceito de malha de integração em meados de 2010. Em 2016, ela passou a ter toda a integração do Fabric. Então, a nossa malha de CSMA, de Mesh, é utilizada através do conceito de Security Fabric, no qual todos os produtos da Fortinet se comunicam trazem essa visibilidade de forma integrada e possui várias automações de forma dinâmica,
uma vez identificado um incidente de segurança, conversa com outras plataformas da Fortinet e já dá aquela resposta sensata ao que está acontecendo ali no ambiente. Obrigado pela oportunidade, gente. Forte abraço. Abraço.